para junto nós louvarmos e glorificarmos o nome do nosso Deus. Amém? Já diz aí em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Amém. Esse é o Deus ao qual nós iremos louvar e glorificar nesta noite. E é exatamente isso que nós iremos cantar nesse instante. Então vamos nos colocar em pé e vamos louvar ao nosso Deus através desse cântico que diz que o nosso Deus é o início e também Ele é o fim. Isso significa que Ele é eterno e soberano Deus. Oh
Deus maravilhoso. Amém? Podeis assentar. Mesmo assentados, eu convido cada um a baixar a sua cabeça, se colocar na presença do nosso Deus em uma oração. Oração essa, restante só você e Deus nesse momento. Só você e Deus nesse momento. Esse que nós acabamos de entoar, que seja realmente a nossa oração de cada dia, de cada instante, que nós possamos realmente amar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos desejar isso, que nós possamos estarmos preparados para essa vinda maravilhosa e gloriosa do nosso Deus. Continuamos na Tua presença, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, por esse culto que está iniciando neste momento, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por esse cântico que nós acabamos de entoar, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, realmente glorificar ao Senhor de todo o nosso coração e de todo o nosso ser, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, saber realmente que o Senhor é o início, ó Pai, que o Senhor é o fim. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é o Criador de todas as coisas, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é eterno. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é soberano. Muito obrigado, ó Pai, principalmente pela salvação que obtivemos através do Teu Filho, ó Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. E é por Ele, ó Pai, que nós estamos aqui, ó Pai, nesta noite, neste domingo, ó Pai, para glorificar, agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, ó Pai, pela semana que tivemos e principalmente, ó Pai, por esse culto, ó Pai, que está iniciando neste momento. Que nós possamos, ó Pai, neste culto, glorificar ao Senhor, ó Pai, através dos cânticos, através, ó Pai, da Tua palavra, através da mensagem, ó Pai, que nós iremos ouvir. Que nós possamos, ó Pai, sermos servos, ó Pai, praticantes, ó Pai, da Tua palavra. Que nós possamos ouvir a Tua palavra e não guardar somente para nós, ó Pai, mas que nós possamos praticar e repassar, ó Pai, a Tua palavra para tantas pessoas que carecem de Ti. Seja, ó Pai, com esse culto que está iniciando neste momento. Tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual nós oramos. Amém. Amém. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3, este é o versículo, que vai ficar aí para a igreja, para nós memorizarmos, colocar em nosso coração. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Vamos todos falar primeiramente o versículo e após a sua referência. Todos juntos. Nada façais por contenda ou por glória, mas por humildade, a cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2, 3. Ficou bem xoxo isso aí, hein? Dá para melhorar, hein? Acho que dá para melhorar. Vamos repetir? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2, 3. Amém. Mesmo aceitados, vamos continuar louvando ao nosso Deus através desse próximo cântico. Mas
possamos sempre estarmos atentos e orarmos a Deus para que realmente nós possamos estar ligados à videira verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Continuamos a louvar o nosso Deus.
será a oportunidade de nós entregarmos os dízimos e as nossas ofertas. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por este momento. Abençoe, Senhor, esses dízimos que sejam feitos para a Tua obra, para que prédios sejam bem mantidos e para a Sua evangelização. Obrigado, Senhor, por essas crianças. Obrigado, Senhor, pelas professoras. Dê sabedoria às professoras para que desde pequenos sejam evangelizados na fé aos caminhos do Senhor. Abençoe, Senhor, os nossos ouvidos. Abençoe, Senhor, o pastor Tomé que vai pregar. Abençoe, Senhor, este culto, para que a sua mensagem seja, através do pastor Tomé, passada a cada um de nós, alcance os nossos corações e o nosso vida. Tudo graças, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Pode se assentar. Deus é maravilhoso, não é? Antes de pregar, eu vou cantar uma música, tá bom? Por favor, não saia ainda. Mas antes de falar, eu estava falando pela manhã, né? Inclusive dando uma noção da nossa batalha espiritual e querendo criar no nosso ambiente eclesiástico um espírito familiar, como tratar as coisas. Então, uma série de detalhes que estava analisando de manhã. E isso que está também trabalhando. Hoje pela manhã nós reunimos com os professores da Escola Dominical para montarmos o nosso currículo anual, né, que vai ser de março a março de 2020. E com tema, hino oficial, né, algumas mudanças que vocês vão ver no decorrer
dos dias. Então eu convido a vocês participarem, né, desses trabalhos, certamente serão grandes bênçãos para a tua vida. E eu falei, né, de alguns, olha que irmãzinha abençoada, bom coração, já começou a expressar o amor. Né? Eu trouxe um livro que você pode comprar na editora Cepal, chama Lidando com a Dor com Desprezo. Olha, Gussuí, você lê numa horinha, lê tudo. Do escritor Jaime Kemp, ele dá uma palestra para casais. Tá bom? Se você desejar comprar esse livro, vai te ajudar muito a tratar o teu coração. Isso é muito importante. Para a gente começar a idealizar aquilo que nós queremos fazer, exatamente o contexto de família. Né? Como lidar com as diferenças. Ele foi desprezado pelo pai, maltratado, e como ele reencontrou o pai e como ele refez o relacionamento. Tá? E também eu trouxe um livro que nós trabalhamos com ele no período do curso de aconselhamento bíblico, inclusive a Raquel, na época, ela participou também. Esse livro aqui é da editora Nutra, né? A Nutra, onde o pastor, subiu o nome dele, da palestra também, Jairo Castro, exatamente. É da editora dele, tá? Ele mora até próximo da Metodista aqui, né? E um grande homem tem trabalhado nessa área também de restauração, chama Instrumento das Mãos do Redentor. Pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. É um livro grande, mas com adjetivos muito importantes para a gente ler e refletir. Puxa vida, né? Como é importante para tratar daquela feridinha que está no nosso coração. Mas para ajudar outro a sair dessa questão, é necessário que eu seja tratado primeiro. Esse livro nos dá uma ideia bem completa. É só entrar na internet, você pode pedir, ler, é muito importante também. Eu trouxe outro aqui também que eu fiquei de trazer até domingo passado. Esse livro eu ganhei de um missionário americano que me ajudou muito, né? É da editora Vida, Restaurando o Ferido. Esse livro, ele não só limita a pastores, realmente a gente joga toda a bomba para o pastor trabalhar. Não tratar como é do Alex, o pastor vai tratar, não. Cada irmão ele pode ter essa função de ser uma bênção na vida do outro. Esse livro nos dá uma noção da necessidade do amor na disciplina da igreja. Né? Eu vivi um período na minha vida que as disciplinas eram vergonhosas, às vezes, na igreja, assim, como tratava das coisas, né? Trazendo à frente, contava todo o pecado, era bem triste. Assim. E esse livro ele nos dá uma noção de tratar com amor. Tá? Vai. Eu não estou fazendo comercial, estou dando uma noção de como a gente começar a trabalhar um pouco mais no nosso relacionamento, né? Que é isso que nós estamos falando durante esses dias, né? E eu sempre falo assim, que o amor, né, é que toca todas as coisas. E parece que Deus tem enviado situações para me ajudar, e esse livro me ajudou muito. Eu até brinco com a Lúcia, não, hoje eu estou convertido, eu não sou mais aquele rapaz, aquele pastor de 10 anos atrás, né? Sou totalmente diferente, porque cada gente vai lapidando o nosso ser. E saindo de casa, eu estava vendo uma história na TV de uma grande empresária na Bahia, chamada, acho que Aldecima, até o apelido de Davá, né? Passou por grandes momentos tristes da vida e ela restaurou esse interior, e hoje é uma das grandes empresárias lá na Bahia, conhecida no Brasil e no mundo inteiro. Né? E ela citou uma frase que me chamou a atenção, ela falou, tudo isso eu venci por amor. Interessante. Então, compre isso aí, baratinho, às vezes até em promoção. Né? Vale a pena investir naquele lanchinho do mês, deixa de lado todo mês e compra um livro desse, que vai te ajudar muito a lanchar espiritualmente. Tá? Esse livro é da Raquel, ela vai me ligar comigo, eu estou fazendo o comercial do livro dela, né? É da Sextante, esse livro aqui, também que tem me ajudado muito. Eu já li umas 3 vezes esse livro. E cada vez que eu leio, ele me dá mais substância, né? 25 maneiras de valorizar as pessoas. É como fazer todas as suas voltas se sentirem especiais. Né? Isso é bom, até naquele relacionamento de professor-aluno, né? Isso nos faz um pouco mais seguro de
e também aquela pessoa que está do nosso lado, que está nos ouvindo. E para que ela não pense, veio a ditadura, né? Não vou nem falar nada porque já vai brigar comigo, alguma coisa assim. A gente fica com medo na sala de aula, na faculdade, não fala nada, porque acha que o professor já vai te dedar na hora. Então, e na igreja às vezes é assim também, vem querido, porque Alex, se eu falar uma coisinha errada, ele vai brigar comigo, alguma coisa. Tirar isso aí. Então, também é baratinho hoje na loja americana, deve ser uns 10, 15 reais. Né? Tá vendo que coisa maravilhosa? Então, isso vai nos ajudar. Livro não é soberano, tá? A Bíblia é soberana. Mas o livro nos dá um incremento um pouco maior para entender o propósito de Deus para nossas vidas. Certo? E lembra do amorzinho, que ele não seja somente palavras. Né? Lembra aquela música de Roberto Carlos? Até no inferno eu vou te buscar. Isso não acontece, tá? O amor é uma coisa muito diferente. Então, no inferno nem tem amor também. Então, que você conviva com esta realidade na tua vida. Beleza? E viver exatamente essa máquina que é o corpo de Cristo, a igreja, em todo o seu sistema de mecanismo funcionando de forma única, né? Você pode ser uma mola, você pode ser um outro instrumento, mas funcionando de forma uniforme. E nós vamos ver como é maravilhoso isso, tá? Ok. E também quero dizer que a gente um dia, né, Caterina, vai estar no céu para sempre, vivendo para sempre na presença de Deus. E por isso eu vou entoar uma música aqui que chama Ao Estrugir a Trombeta, tá bom? Um momentinho, nosso. Eu canto tão bem que ele está apressado, né? Chama Ao Estrugir a Trombeta. Lembra daquele dia, quando foi o arrebatamento? Floresval, a gente está lá no Sepultrã, que beleza! Ressurreto, né? Eu aguardo muito esse dia para nós. Vamos lá. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o sol for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e mar, mas permanecerá Jesus. O meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra eu ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos
quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, e eu espero ouvir Jesus a me chamar. Amém. Já pensou, irmã? Siga. Quando o Senhor chamou seu nome, Maria Aparecida, lá de Remanso, venha. Já pensou que maravilha? Edílio, lá de Cruz das Almas, venha. Já pensou que glória? Tudo transformado, não vai ter mais ruguinha, né? Não vai ter mais cabelo que tem que cortar toda semana, tudo transformado. Já pensou, irmã Adriana? Que maravilha! A irmã Adriana do lado do pastor Antônio, louvando o nome do Senhor Jesus. Veja que glória, gente. O seu pior inimigo, talvez, salvo, do seu ladinho, não vai ter mais ódio. Então, só o Senhor, Ele pode realizar isso na nossa vida. Glória a Deus, amém? Amém. Muito bem. Abra sua Bíblia para o livro de Atos. Vou colocar aqui agora. O livro de Atos, capítulo 2. Na realidade, nós vamos usar o mesmo texto da semana passada, tá? Eu vou pedir que neste momento a Caterine faça uma oração pela mensagem, tá bom? Senhor Deus, nosso Pai, pedimos Senhor especial por essa mensagem, que o Senhor abençoe o seu poder, o coração livre dessa mensagem, que essa mensagem encontre os corações abertos, famílias ativas, seu trabalho, Senhor, seu aperfeiçoamento. Te amplie com Espírito, Senhor, que abençoe os nossos problemas, traz nossas vidas. Pedimos especial por essa mensagem, em nome de Jesus, amém. Amém. E a palavra de Deus diz em Atos 2, 42 até o 47, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E toda a alma havia temor. Olha que maravilha, gente. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos criam, e todos os que criam estavam juntos. Tinha tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Já pensou que maravilha? Aqui temos o exemplo exatamente da igreja. Vou só parar aqui, tá? Para não bater no meu papelzinho, pode ser? Como era a igreja primitiva, tá? Deixa eu só explicar para vocês. Nós não somos mais igreja primitiva, nem igreja antiga, nem igreja medieval. Nós somos uma igreja no período pós-moderno, certo? É diferente. Hoje usa data show, computador, muito diferente. Então nós estamos em plena idade, ou seja, no período contemporâneo da igreja. Então é diferente, realidade diferente também. Mas o relacionamento, os detalhes, a meta é a mesma. Continua sendo igreja, corpo de Cristo. Primeiro, vamos olhar alguns versículos, não vamos ler todos, mas então, falamos na semana passada desse item, desse tema, unidade da igreja, e nós mostramos alguns exemplos, usamos aqui o corpo humano, lembra? Nós
falamos exatamente de toda a estrutura do corpo humano, funcionamento. E lembre que o corpo humano é uma unidade única, ela não é separada. E a Bíblia revela também que a igreja ela é como o corpo de Cristo. Como funciona, né? Nada de forma independente uma da outra. Bem, eu vou fazer as minhas coisas, mas não quero contato com a igreja. É difícil assim, né? Então veja como a coisa funciona como um quebra-cabeça, unindo todas as coisas. Mostramos esse exemplo aí também, né? Esse grupo de lobos, os velhos na frente, tá vendo? Então, cuidado ao desprezar um idoso, né? Passou dos 80, tenha cuidado e amor por ele, que é um exemplo, uma escola para nossas vidas. Os valentes, Alex, a Alexandre aí, esse quadro amarelo, aí viu o restante dos lobos e no final também os valentes. Lá no finzinho, o líder. Então, quando a gente tem uma ideia de liderança, às vezes, de superioridade, né? Tem que aparecer, tem que ser reconhecido. Olha, nós somos reconhecidos, amados. Todo pastor, eu falo muito, o pastor ele é reconhecido pelo seu trabalho. Tá? Então, onde ele senta, como ele se veste, se ele é bonito, se ele é feio, né? Isso aí não é suficiente. O seu trabalho vai exaltá-lo no meio desse relacionamento que ele tem. Muito importante isso aí, tá? Nós fomos criados, né? Eu fui criado, igreja, onde os pastores sentavam tudo na frente. Rapaz, você pregar com os pastores atrás de você é complicado, viu? Os batistas bíblicos tem muito isso, o pastor senta tudo aqui. Aí a gente lembra muito até da igreja católica, né? O padre que celebra a missa e um monte atrás, os corinhos daqui e tal. E a gente copiou isso aí, sabia? Se você observa, a gente copiou da igreja católica. Esse modelo, Cristiano é acostumado, batista bíblica. Fui criado um monte atrás. Só vamos chamar o pastor Pai sendo uma tribo aqui atrás. Né? E é legal isso aí. É bom o reconhecimento, mas eu sempre fui meio contra essas atitudes. Eu sempre gostei de estar naquele banquinho aqui, entendeu? Na nossa igreja na Bahia, o pastor sentava em qualquer lugar. Né? Então veja que o reconhecimento sim, a autoridade também se faz pelo bom trabalho e desenvolvimento. Veja a importância aí. Então o líder lá atrás poderia estar na frente, né? E a gente aprendeu também aí, olha, o ganso como eles voam, forma de ver, dando suporte a todos que vêm atrás. E isso é importante para a gente ter essa ideia, tá bom? Foi o exemplo que nós usamos então na semana passada. E nós vamos trabalhar hoje com vocês mandamentos que valorizam relacionamento, tá? Se relacionar é bem complicado, né? Às vezes, quando você está namorando com alguém, ele todo bonitão, olha o pãozão da minha vida, né? Olha, esse aí não tem erro. Aí a mãe fala, ele tem erro, filha, ele às vezes tem essa e a menina não observa, né? Ele é o anjo celestial. Aí quando casa, aí vai ver que temos a diferença, os problemas, os detalhes, né? E a pessoa, puxa, se eu soubesse, não é? Então, relacionamento é complicado. No entanto, tem detalhes, adjetivos que nos ajudam a nos relacionar bem e tirar qualquer problema. Olha que coisa, que bênção. Primeiro, nós temos uma autoridade máxima, que é a palavra de Deus. Certo? Até para aqueles que o esposo não é convertido ainda. A Bíblia ela é magnífica nessa área. Então, que valoriza o relacionamento. Muito bem. Então, temos vários versículos aí, não vamos ler todo, mas vamos ler o Romanos 12 e 10. E eu vou pedir que Edílio leia para a gente. Vamos lá, dá para projetar, irmão? Amem uns aos outros. Ok, vamos lá. Romanos 12, 10. Isso. Amais vós cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Exatamente, amai-vos cordialmente, né, uns aos outros, preferindo sempre o melhor para o outro. Isso é amor. Está vendo? Faz-nos relacionar bem. Entenderam? Está
Está vendo? Preferindo honra aos outros. Isso chama-se amor. Tá vendo? E quando nós amamos, preferimos para outro sempre o melhor. Quando não amamos, queremos que ele pague o preço da bem que aconteceu. Olha, parabéns, ele merecia, né? Então aí está muito mais o prazer e o ódio do que o amor. O amor supera todas as coisas. Vamos mais um versículo, Romanos 15 e 7. Então, só dá uma paradinha aí, moça. Olha, amem-se uns aos outros, preferem uns aos outros, prazer estar juntos, né? Aceitem uns aos outros, saúdem-se uns aos outros. Antes de ele mostrar o versículo, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Olha, sempre, né? Às vezes você passa a semana inteira longe do seu irmão. Aí, eu sei que a gente tem até costumes, né? Chega e fala, oi, tudo bem? Outro ainda usa aquele estilo revolução hippie, né? Fazer amor. Cara, vai lá dar um abraço no seu irmão, chega assim, oi irmão, você ficou 2 semanas longe, é brincadeira, tá? Abraço, irmão. Faz parte do corpo, entendeu? Ô Alexandre, que prazer vê-lo de volta, eu sei que você está trabalhando muito, né? Ô Alex, puxa vida, sabeste não resolver o teu problema, você é uma bênção na minha vida, né? Tá vendo? Agora Sandra, oi Alex, tudo bem? Oi meu querido. Então, isso mostra ter um certo distanciamento. Nós acabamos acostumando assim. Entenderam? Então veja que é importante. Vai lá dar um abraço nele. Se ele não gosta, põe a mão aqui, mais abraço, entendeu? É o seu irmão, nós estamos nos encontrando aquele domingo só. Todo dia ele não está junto. Então, olha, ame-se uns aos outros, prefere uns aos outros, o que é melhor para o outro. Aceitam outros como eles são, não é? E saúdem os outros com amor. Olha que maravilha, gente. Vamos lá para o versículo. Que agora, Ícaro, o jovem elegante, vai ler para a gente. Romanos 15, 7. Portanto, excedei-vos uns aos outros, como também Cristo nos excedeu por glória de Deus. Está vendo? Esses mandamentos, eles valorizam relacionamento. E é isso que a gente quer, está trabalhando para isso. Relacionamento. E quando efetivamos isso na nossa vida, você vai ver como é maravilhoso. Puxa, estou vendo, olha, estou vendo que Floresval é diferente de mim, que beleza. Deus criou ele assim. E cada um trabalhando no seu ser, dentro do seu coração. Mais uma vez eu posso usar esse livro aqui. Instrumento nas mãos do Redentor, trabalhando no seu coração para valorizar o que nós chamamos de convívio em unidade, tá? Então, como é maravilhoso, querido, a gente vê essa questão. Aí vai outro versículo também, muitos, né? Cuidando dos outros. Tem gente aqui que preocupa em fazer uma cesta básica para o irmão, para a família ou para o vizinho, né? Por exemplo, o grupo do diaconato está tentando contactar com nossos vizinhos. Eu até falei, olha, eles assinaram o documento para a gente fazer o evento aí fora 2 vezes. É bom a gente levar uma lembrancinha para eles, entendeu? Prepara alguma coisa, sei lá, um papelzinho escrito, né? E vai lá, visita. Por quê? Nós começamos a atrair as pessoas que estão ao nosso redor. Então veja a importância. Parece que a gente assina para a gente esquece, né? Fizemos o evento, pronto, acabou. Não, vamos sentir-se valorizado quando alguém vai lá, né? E até parece que o pessoal do diaconato está preparando algo para fazer com essas pessoas, alguma coisa, num período, né? Está vendo a importância? Cuidando dos outros, suportando um ao outro, suportam-se uns aos outros, né? Que é difícil também. Consolai-nos uns aos outros. Alguém está passando por problema, então veja quanta coisa vai nos ajudar a valorizar relacionamento. E é isso que deve ser primado em nossas vidas, o relacionamento. O que mais? Vamos ver aqui. Mandamentos que protegem o corpo contra a infecção. Geralmente quando a gente
trabalha fisicamente nessa área, então geralmente chega da rua, lava as mãos, então tem uma série de detalhes que nos ajudam a evitar uma infecção, outros porém, né? E nesse relacionamento, o que a gente pode fazer para trabalhar nessa questão? Olha, cada um aqui presente pode prosperar, pode conquistar algo, pode crescer numa determinada área, é natural isso para Deus. Nem todos irão ser grandes empresários, conquistadores. Então, a gente vai ver aqui a diversidade nessa questão das conquistas. Então, a gente deve se alegrar com isso, amados. Que bênção! Então, uma das palavras é não ter inveja, né? Vamos lá ler esse versículo aí. Invejar a outra, né? Ela tem, olha que coisa, hein? Então, não tem inveja um do outro. Vamos ler esse texto em Gálatas 5 e 26. Pode colocar para a gente, Mora. E Alex vai ler para a gente. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Está vendo? Um certo período do meu ministério, houve umas questões com uma família, né? E a gente reuniu várias vezes com aquela família, tentando negociar o argumento que ela levantava na época, né? E, puxa, a gente ficou assim, puxa, porque ela está pensando tudo isso? Entenderam? Eu não conseguia entender o porquê. E aí passou vários dias, eu pensei, poxa, o que a gente vai fazer agora? Aí, em determinado período, ela me chamou, ela esposa, e falou, pastor, eu fiz tudo isso, sabe por quê? Eu tinha inveja da sua família. Eu tinha inveja das suas filhas cantando na frente, do pastor, da luz. Olha que coisa, gente. Olha o inimigo trabalhando nessa questão. Não tem nada. O carrinho caindo nos pedaços. Eu tinha na época meu golzinho, e ficava soltando vento para todos os lados, né? Morava numa casa simples, como sempre, né? Eu pensei, de que essa pessoa está tendo inveja? Imagina se morasse no encontro das águas lá em Lauro de Freitas, não é mesmo? Lá na Vila dos Atlânticos, quem morou lá um período. Imagina se morasse lá então, a pessoa ia me matar na esquina, mas a inveja, né? A pessoa estava morrendo de inveja. Mas o argumento que eu usei na época, olha, cuida do coração, deixa a palavra de Deus atuar nessa questão. E muitas vezes isso traz infecção para o nosso meio, sabia? E acaba tornando o ambiente desagradável. Outro versículo a gente vai ler, não vamos ler todos, como eu falei, é Romanos 14, 13. Roberto vai ler para a gente, esse vozeirão dele aí, né? A gente já está até pregando. Vamos lá, Romanos, olha aqui, 14, 13. Assim que não nos julguemos, mas uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou por escândalo ao irmão. Isso, não julgar, não ser um tropeço para o seu irmão. Nós temos a tendência de julgar alguém, né? É uma cultura nossa até, fazer um julgamento até, precipitado, né? Só pelo panorama, nós acabamos fazendo uma precipitação, julgando aquele nosso querido irmão. Então, cuidado com isso aí, porque quando julgamos, quando temos inveja, acaba as ervas daninhas entrando entre nós. Lembra que eu falei de manhã? Falamos que a nossa luta não é contra o sangue, mas contra os principados e potestades, não é isso? Contra os espíritos da maldade nos lugares celestiais. Lembra que eu falei? Esses espíritos são veículos de Satanás que ficam no teu ouvido assim, ó, todo o tempo. Está vendo a Adriana? Entendeu? Ele fica tentando fazer com que o ambiente fique desagradável. E ele usa essas questões aqui. Então, por isso, a nossa arma, que é a palavra de Deus, ela deve ser excelência em toda essa questão aqui. Então, não tenha inveja, não julgue o seu irmão, não se queixam dele, né? A gente tem vontade de se queixar, e às vezes eu já fiz várias vezes isso. Olha, aquele pessoal
que fica indo direto para Guarulhos, né? Está faltando escola dominical. Olha, aquele eu não aguento mais. Fica o dia inteiro esperando o semestre na casa, é brincadeira, viu? Olha, já pensou aquele que toda hora some? Eles têm a mania de fazer isso, sabia? Mas cuidado, porque agindo assim, podemos infeccionar o nosso relacionamento, sabia? Estou falando apenas brincadeira, tá? Eu sei das responsabilidades de cada um de vocês aqui. E devem ser fiéis a ela, tá? Mas vai muito além disso aí, de uma simples brincadeira. Não se queixam, não falem mal, não mordam e devoram o outro. Veja quantas coisas aí aparecem. E é fácil se morder, se devorar, né? De repente está um rebuliço. Eu já estive nessa igreja, mas em algumas que eu já presenciei, olha, os irmãos queriam devorar um ao outro mesmo. Às vezes por uma coisa simples, uma cadeira estará fora de lugar. Então, mandamentos que protegem contra a infecção. Já olhamos mandamentos que valorizam relacionamento, tá? E a cada dia isso deve aumentar em nosso meio esses mandamentos. E aí vai mais coisas, tá vendo? Não provoquem um ao outro, não mintam para os outros, confessem os pecados, tá? Perdoai-vos uns aos outros. É difícil perdoar? Eu sei disso. Mas deve ser feito. Se a Bíblia manda, é necessário fazer então, tá bom? Então, quem quiser anotar esses versículos, o que mais? Mandamentos que contribuem para o crescimento espiritual. E vamos ver 2 versículos aqui também. 1 Tessalonicenses 5 e 11. Floresval vai ler para a gente. Edifiquem-se uns aos outros. Pelo que exortais uns aos outros e edificai-os uns aos outros, como na verdade o estáis fazendo. Isso. Exortai e edificai. Inclusive os 2 versículos aqui, tanto edificar como exortar, compõem esse 1 Tessalonicenses 5 e 11. Está vendo que maravilha? Edificar um ao outro e exortar. E exortar não é chegar assim, olha, não é? Metralhar o irmão. Exortar é bater um papo, olha irmão, o que eu posso fazer para te ajudar nessa questão? Não é? É diferente de uma agressão. Exortar é ajudar o irmão a recompor aquilo ali e direcioná-lo a um padrão de vida e um padrão de santidade. Então veja, isso exatamente contribui para o crescimento espiritual. E quando alguém cresce espiritualmente, a igreja cresce numericamente também. Vivam em paz, mantenha a comunhão, ter a mesma atitude um para com os outros. Lembrando, cada um aqui é diferente do outro, isso é importante. Então, uma série de coisas aí que vocês podem analisar na Bíblia e tirar para a sua vida. Entendeu? Aconselhem uns aos outros, cantem um com o outro, mesmo desafinado, né? Por isso, só para dar um parêntese aqui, nós estamos organizando, daqui para frente, cultos nos lares, né? Eu não vou chamar culto, tá bom? São grupos familiares. Vai ser um grupo onde a gente vai cantar junto, a gente vai ser edificado por uma meditação, alguém vai dar uma pequena reflexão para a gente, mostrando o verdadeiro sentido do que é a igreja do Senhor. Porque geralmente, esse espaço longo que existe entre nós, assim, durante a semana, às vezes é perigoso, sabia? Então, a gente vai tentar criar ambientes agradáveis para nos unir mais, certo? Então, eu aconselho, né, a gente vai sempre avisar aqui, os meses que vêm, a partir de abril, março já está cheio, né, já temos 2 cultos que a gente vai avisar aqui. E quem quiser vai dando sinal, pastor, eu quero um grupo familiar na minha casa. Isso vai dar até uma sequência no futuro daqueles grupos pequenos.
O pastor Antônio está até estudando, vendo o modelo. Tivemos uma reunião com o pastor aqui, vendo essa possibilidade de grupos pequenos, que vai dar uma sequência lá na frente disso aí, que é muito importante, amados. Aqui a gente se reúne para celebração, e no dia a dia a gente vai viver trabalhando juntos para a glória do Senhor Jesus. Olha que maravilha! Tem vários itens que podem ser colocados na nossa vida, esses versículos, podem ler e vão ver o que realmente é importante e melhor para as nossas vidas. Então temos mais um item aqui, para a gente analisar. Mandamentos que contribuem para mandamentos para o serviço mútuo. Na Bíblia a gente tem alguns exemplos que eu considero assim fundamental. Quando Jesus ele estava para ser crucificado, então ele chamou seus discípulos, os colocou sentados, né? E pegou uma toalha, cingiu de uma toalha e começou, né, a lavar os pés dos discípulos. Lavou aqui, discípula, entendeu? Foi no outro, lavou, pezinho, né? Aí de repente Pedro disse: não, Senhor, eu não. Você não vai fazer isso comigo, não. Aí o Senhor disse para Pedro: olha, Pedro, preciso você deixar que eu faça isso, porque senão você não tem parte comigo. Aí ele já falou: então, lá tudo, a cabeça, os pés, né? Tudo agora, né? Não precisa, Pedro, você já está ali, né? Acho que me chama a atenção nesse acontecimento que Jesus mostrou exatamente um retrato de que é o servo, entendeu? O servo de Deus. Porque eu e você, nós vivemos numa cultura de que alguém tem que ser superior ao outro, né? Isso vem de histórias, de longas datas, né? Desde lá do Egito tinha um romão lá em cima que era o faraó e outros, e teria sempre alguém pisasse em cima. E no decorrer da construção da história brasileira também ela aconteceu assim. E essa história ela acompanhou a história da igreja também, né? E teria que ter um grandão no meio e o resto era tudo. E não é assim, irmãos. E quando Jesus ele mostrou isso, me chamou muita atenção, porque ele disse: olha, todos aqui são servos, vocês vão lavar o pé uns dos outros. Mostrou um espírito de servidão, de serviço. Entenderam? Olha que maravilha, irmãos. E isso me ajudou muito a entender exatamente o que nós somos. Nós estamos aqui para servir, não para ser servido. Foi o exemplo de Jesus. E quando nós trabalhamos para cumprir esse mandamento mútuo, iremos ver exatamente a alegria de ser apenas o servo. Eu lembro, lá na Bahia nós tínhamos um projeto chamado Projeto Viva Esperança. Esse projeto ele foi assim, a revolução daquela época, tá? E tinha adolescentes que participavam, adultos, né? E na época que começou o projeto, foi em 2002, eu não tinha um carro ainda. E como eu estou hoje eu não tenho ainda, né? Mas vou ter. E na época eu não tinha. Aí eu ia lá no mercado, onde nós recebíamos doações, né? Ia no mercado, eu um adolescente, e eles nos doavam. Geralmente numa sopa, né? Que a gente fazia, eles doavam ossos, né? Aquelas costelas, um pouco de carne, a gente ia lá para receber essa doação. Ou um pedaço de carne, né? A gente recebia também verduras, tomates, a gente ia lá. E como eu não tinha o meu carro, então eu tinha um carrinho de mão, né? Chamo de carriola, né? Como quiser. E eu colocava todo aquele monte de coisa dentro e saía caminhando até a igreja. Subia uma ladeirinha, carrinho na mão.
E sabiam, amados, que esse trabalho, só para vocês terem uma. Nossa, eu estou falando não é para orgulhar, mas para aquilo que foi feito para a glória do Senhor Jesus, tá? O trabalho ele cresceu tanto, ele tornou-se um impacto no bairro, né? Escola, nós íamos à escola fazer trabalho, né? E então, uma série de fatores, a ponto de ele ser reconhecido pelos homens. Num certo período, um grupo de adolescentes foram fazer uma entrevista lá na igreja porque daquele trabalho. E na prefeitura, nós recebemos uma condecoração na época de um reconhecimento da igreja que fez a diferença na região. E eu lembro do pastor, alguém falasse, nosso pastor é o único desse pastor, peraí, tudo que chega, estaciona o carro. Não, o nosso é o mais pobre que tem, né? Todo pastor tem o seu carro e o nosso nada. Os meninos brincavam muito comigo. E o carrinho de mão, eu pegar aquele carrinho com carinho, sabe? Por quê? Ele estava fazendo algo que ia fazer a diferença em alguém. O pneu já estava meio assim. E nós fomos reconhecidos na época pelas autoridades locais pelo trabalho que fazíamos. E um pastor falou, poxa, quando eu te via, pastor, com aquele carrinho na mão, todo suado, e levando até a igreja para fazer aquela sopa, eu tirei todo aquele pensamento meu que eu tinha. Então, queridos, eu quero falar com isso, que nós estamos aqui para ser uma bênção na vida das pessoas. Nós não estamos aqui somente para reunir. É muito bom aqui, eu gosto daqui. Mas isso não significa tanta coisa. O que significa é aquilo que você vai fazer lá fora. Né? Por isso, o Florival chegou para mim, pastor, que tal eu te dar uma aula de eletricidade mesmo, né? Vamos chamar os adolescentes da igreja, convidar outros, né? Quem desejar. Puxa, vamos. Se alguém se levanta para servir, amados, vamos apoiar essas pessoas? Está vendo, queridos? E a nossa igreja ela tem que fazer a diferença a serviço da comunidade. Pode ver que a igreja lá em Atos, ela foi reconhecida pelo trabalho que eles realizavam. Caía na graça do povo, né? Entendeu? E isso, cada dia acrescentava. Tira da tua mente, amados, essa questão de somente frequentar uma igreja. A vida cristã é uma atividade toda, não só uma frequência. Tá? É uma filosofia de vida. Lembra? Como, por exemplo, os espíritas têm uma ideia de filosofia de vida. Então a nossa não é ligada ao espiritismo, mas a nossa vida é ligada ao cristianismo, né? Uma filosofia de vida. Isso vai fazer com que as pessoas reconheçam a igreja. E o que vai acontecer? Pessoas se convertam. O que eu quero é que cada um de nós tenhamos esta visão de agência prestadora de serviço aqui na terra. E aí o que vai acontecer? Nós servimos uns aos outros, nós levamos o fardo dos outros, hospedamos aos outros. Eu percebo ainda, às vezes, quando vê um missionário, que eu faço assim, que tal, irmão? A gente fazer um almoço junto, aí todo mundo não, pastor. Entendeu? Queridos, é hora de mudar de atitude. Puxa, vai ser bom a gente conviver com o missionário. Leve para minha casa para almoçar comigo lá, pastor. Aí já só vê gente subindo. Missionário, gente. Um missionário para a igreja. Aí joga, sabe para quê? Às vezes, para a própria igreja. Aí a igreja tem que levar um restaurante. Né? É bonito isso aí, a igreja amar. É lindo isso aí. Uma das coisas que nós montamos na nossa igreja lá na Bahia foi esse ponto de vista, sabia? Todo mundo era muito simples lá na nossa igreja. Aí quando ia o pastor daqui de São Paulo, hoje o pastor de São Paulo, é um cara bonitão igual o Davi, chegava lá cheio de moral. Ninguém queria, você ficava com vergonha. Mas sabe o que aconteceu? Criou esse plano de trabalho, as pessoas começaram a gostar. Quando chegar o missionário, ei pastor, já coloca o meu nome lá. Eu quero dar a janta para o missionário, para o pastor que vem. Álvaro Pavan, até o Antônio, que foi lá, o pastor Antônio, veio lá com o pessoal, participou, o pastor Alves que veio aqui, outros pastores. Se passava uma semana, todo dia alguém o chamava para tomar café na casa, ou jantar, ou almoço. Né? Ou se tiver arroz e carne seca, está ótimo. Né?
foi muito legal, irmãos. Nossa casa, ela foi tão hospedada, a Raquel sabe isso aí. Tinha o pastor Geraldo por um mês para a gente lá, imagina a seriedade da minha casa. Eu pensei, como que vai acontecer o mês na minha casa? Brincadeira. Mas foi uma bênção, sabe? Como ele conversava. As meninas sentavam, olhavam assim, sabe? Claro, ele era bem mais jovem, né? E era ele, tem uma noção, era ele, o pastor Alexandre e o pastor Leonício. 3 marmanjos na minha casa, um mês. Pense comigo. Então, queridos, quando nós tivemos essa ideia, puxa, eu era tão abençoado por esses homens, alguns tinham tanta dó de mim, brincadeira, tá? E eles acabavam dando até presente, você ganhou um liquidificador novo, né? Teve que doou até aquelas máquinas de bater roupa, né? Olha como bênção. Então, queridos, pense comigo nisso aí, quando alguém, se puder levar alguém, né? Esses dias alguém foi na casa da Adame, eu tenho certeza, puxa, ela tem coisa, faz tudo comigo. Não, leva, aproveita, abençoa essa pessoa. Entenderam? É muito legal, amados. Seja bondoso. Eu falei hoje pela manhã um desafio para a igreja. Eu vou mencionar para a gente encerrar aqui. Eu tenho tanta vontade de levar os adolescentes comigo para o acampamento, amados. Eu já fui atrás de banco, falava aí, chama de topique, né? E andei, liguei, tudo caro. Floresval também saiu com a espingarda atrás, brincadeira, tudo muito caro. E não tem como condição de ir através de um meio de transporte. Mas se você quiser ajudar, ajude eles. Se não pode pagar passagem, que está mais ou menos 100 e poucos reais, pode ajudar com valor. Por quê? É maravilhoso quando nós ajudamos um ao outro, tá? É magnífico. E eu tenho certeza, queridos, Deus vai te abençoar muito. Aí você vai pensar, lá na frente, você vai ver esse menino firme, envolvido na obra de Deus, profissionalmente bem localizado. Puxa vida, eu podia ajudar aquela pessoa. Está vendo? Às vezes, nós queremos muito mais para a gente, não é? E comece a compartilhar. E esse serviço mútuo vai nos ajudar a entender que nós estamos aqui para servir somente. Então, glória a Deus por isso, amados. Que Deus te ajude a ser uma grande bênção. Então, vamos para frente desse projeto. Raquel, visitar os vizinhos, levar o cestinho com frutas. Davi, vamos lá, servir? Isso, brincadeira. E não assim, já não, lá vem almoço, tchau pessoal. A comunhão ela é boa, sabe? Eu gosto muito de estar com minha família mesmo, né? Eu estive lá esses dias, olha como bom, meus irmãos, tudo parecia um franguinho assado, brincadeira. Eu fiz questão de bater não vou mostrar para vocês, tá? Uma foto sem camisa com eles, né? Eu era o mais fofinho do meio. Tá? Colocar até as costelas, 1, 2, 3. Mas eu me sinto bem lá, sabe? A comunhão com a família. Quando eu vou da Lúcia, nem se fala também. Quando eles falam, Tomé já vem. Opa, vamos fazer churrasco, né? É boa a comunhão. Tem nossas diferenças, claro. E problemas, e muitos. Mas vale a pena, queridos, que possamos, como igreja, ter uma grande bênção nessa área. Tá bom, Catene? Isso, Catene é teu coração para servir. E esse aqui também. Que possamos fazer da nossa igreja uma igreja verdadeiramente séria, para servir um outro e servir a nossa comunidade. Tá bom, Adriano? Preguei bem? Pegou a verdade. Olha, porque vamos orar. Pai amado, muito obrigado pela tua palavra tão perfeita que estudamos nesta noite. Que possamos ter uma bênção aqui. E eu tenho certeza, como igreja do Senhor estabelecida por Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Porque a igreja ela foi estabelecida para ser uma igreja de Cristo, uma igreja vencedora, uma igreja que está aqui para fazer missões. Comece a levantar uma geração muito mais voltada para o propósito de Deus,
Comece a levantar famílias aqui no nosso meio, famílias avivadas, jovens avivados, homens dependentes totalmente do Senhor. Promova em nós, ó Pai, um grande quebrantamento de coração, que lágrimas veio derramar em nossa visão, não de tristeza, mas de amor, de arrependimento e de quebrantamento, ó Deus. Ó Pai, se eu tenho essa igreja aqui para fazer a diferença, hoje ela está aqui nesse prédio, mas tenho certeza estaremos lá no nosso prédio próprio. Levanta pessoas mantenedoras, levanta famílias mantenedoras para esse trabalho, ó Pai. E que o inimigo certamente não tem poder sobre nós, que as famílias se unem mais e mais para a glória do Senhor Jesus. Amém. Pai amado, que o Teu Espírito Santo, Ele venha avivar aqui, ó Pai. Que todo sentimento de divisão, de tristeza, de desarmonia, venham certamente cair por terra aos pés de Jesus, porque Ele é o dono deste trabalho, ó Pai. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Agradecemos então, primeiramente a Deus, né, por usar esse grande céu para trazer essa mensagem aos nossos corações, falar um pouquinho sobre a unidade da igreja, né, relacionamento. Essa é a palavra que deve ficar gravada aí em nossos corações e que nós devemos praticar a cada dia, a cada instante, nos relacionar cada vez mais e mais com os nossos irmãos e os nossos amigos. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos partir para a parte de encerramento do nosso culto. É claro, é um culto de louvor ao nosso Deus, então vamos louvar a Ele.
possamos louvá-lo lá no céu. Amém? Podeis assentar. Antes de nós encerrarmos, alguns avisos para a nossa amada igreja. Lembrando primeiramente dos nossas programações regulares. Estamos aqui todos os domingos, primeiramente Escola Bíblica Dominical, a partir das 9h30 da manhã, e o culto de louvor e adoração ao nosso Deus, a partir das 19 horas. O pastor sempre quer frisar essa parte aí do acampamento. Isso, então aquela proposta que eu lancei, tá bom? Então qualquer coisa nos chama a Damiana, pode falar com a Lúcia e comigo, certo? E de repente, você queira depositar na conta da igreja, comunique o nosso querido irmão Alex. Olha, essa ajuda é para os acampantes, certo? Então eu tenho certeza que será uma grande bênção. Eu estou assim orando muito para a ida dele. Se não der, certamente eu irei assim com um sentimento no coração, porque eu gostaria muito que eles fossem, tá? Lembrando também que o próximo mês é o mês do amigo, então vamos nos preparar, né, para esse mês do amigo. Nós já é frequente, né, na nossa igreja, então que nós possamos nos preparar e convidar cada vez mais amigos, mais familiares a estar aqui na nossa igreja. Vai lá, Damiana. Senata não está, né? Vou fazer a vez dela. Então, mês do amigo, como o Alex já falou, nós temos todo ano. E o que a gente quer para o amigo nosso aquilo que é bom para nós, né? Se é bom para mim ouvir a palavra de Deus, para o meu amigo também. E muitas vezes nós convidamos nossos amigos para ir na nossa casa jantar, no aniversário dos nossos filhos, não temos coragem de convidá-los para vir na igreja. Acontece muito. Eu tento convidar sempre, eu sei que é difícil quando as pessoas não conhecem muito bem a palavra, mas a gente está fazendo um trabalho bem legal este ano, no qual nós teremos prêmios para as crianças, para os adolescentes e para os adultos. Os que trouxerem mais amigos serão premiados no final do mês. E o seu amigo receberá uma lembrancinha, se ela vir, o amigo vir, ele receberá uma lembrança de agradecimento pela presença. Então nós contamos com o apoio de vocês, que nós possamos, né, eu gosto, convidar nossos amigos, para nós termos uma quantidade boa de pessoas aqui, que elas possam conhecer Jesus assim como nós conhecemos. Amém. Antes de passar a palavra para o pastor Tomé, acho que a Silma também tem um aviso, Silma. Graças a Pai, que grande. Amém. O aviso que eu quero dar vem de encontro, né, ao que Deus colocou no nosso coração hoje sobre o amor ao próximo. Amém. Dar mais honra ao próximo do que a nós mesmos. Porque eu quero dar um recado sobre a oração de intercessão. A nossa caixinha está ali na porta, uma caixinha transparente, que os irmãos têm algum pedido, às vezes, né, alguém no trabalho, às vezes alguém da família, às vezes um vizinho, ele chega até você, ele pede para que você ore por ele. Então, tem um papel ali, tem caneta ali, escreve esse pedido, coloca na urna, porque assim, muita alegria aqui na nossa igreja, nós temos irmãos que estão dobrando o joelho para estar orando intercessão pela minha e pela vida da igreja. Tá bom? Peço que os irmãos repassem um recado para os irmãos que estão aqui com a gente nesse domingo, para os visitantes, os irmãos também falam aí da nossa caixinha aí de oração. Tá bom? Amém. Antes de passar para o pastor, também tem um aviso da Adriana. Nós recebemos uma carta, né, do nosso querido missionário que está na Venezuela, o pastor Aguinaldo, e eu vou estar lendo para os irmãos, tá? Prezados irmãos, saudações no precioso nome de Cristo. Depois de um tempo de silêncio, novamente dirijo-me aos amados com notícias da obra. Analisando e reflexionando sobre as lutas vividas, lhe confesso que algumas vezes chegamos a pensar que não poderíamos mais continuar, mas as mesmas palavras que tenho usado para animar os outros me serviram de motivação. Deus está no controle. Como a graça de Deus é maior que tudo, podemos dizer que estamos bem e a igreja continua avançando. Depois de muito tempo usando o playback para o louvor,
estamos começando uma escola de música. O Senhor supriu alguns instrumentos e alguns irmãos de Caracas se animaram a apoiar-nos na formação de músicos para a igreja. Sobre o templo. A construção do templo encontra-se parada por falta de material de construção. Assim vamos ter de seguir pagando aluguel. Implantação de igreja. Estamos implantando a terceira igreja. Amém. O bíblico de Rio Acari. Desculpa. Passando a ser igreja, dentro de 2 semanas será a inauguração. Estará em frente dessa obra o pastor Ali Vileira. E já estamos orando e planejando a implantação da 4ª igreja. Pedido especial. Atualmente, todos os ministérios são financiados por minha família. As coisas estão mais caras e quase tudo é comercializado em dólares. A comida chega a custar 3 vezes o preço do Brasil. Não peço nada, pessoal, mas gostaria que orasse pelas 3 famílias de pastores locais. Família Aguilar, família Pieruzini e família Vileiro. E se está no alcance de alguma igreja ou algum irmão ajudar no sustento dessas famílias, precisamos de R$200 por cada uma dessas 3 famílias que eu disse, na esperança de que as circunstâncias mudem no período desse ano. E com certeza isso vai ajudar-nos a caminhar a segunda milha e a obra não sofra maiores prejuízos. Contudo, temos muita paz e grande desejo de ver vidas transformadas pelo alcance do Evangelho. A todos vocês, nossa gratidão pelo apoio constante em oração e contribuição. Neste momento está chegando a minha vez de abastecer, vou ler para o final agora. Neste momento está chegando a minha vez de abastecer o carro, já levo 1 hora na fila. Acho que todo mundo aqui sabe da situação do país, né? E graças a Deus que não acabou na minha vez. Um grande abraço a todos. Então, quando ele enviou essa carta, são homens como esse que eu acredito que tem um verdadeiro chamado. Se fosse a minha família, eu creio que na primeira oportunidade eu teria já voltado para o meu país e desistido, mas ele não reclama de nada, muito pelo contrário. Ele está, claro que Deus que dá a provisão para este servo, né? Ele que está mantendo os ministérios lá do próprio bolso. E o que ele disse é que a gente conversou no Ministério de Missões, a gente vai lançar um desafio, como fizemos com o pastor Moisés. É o que a gente fala, não é preferência por missionário, por obra nenhuma. A gente vai vendo a necessidade de cada momento. Então, o irmão que sentir no coração, quiser estar participando, né, ajudando, a oração é muito importante, mas a contribuição também é. Às vezes eu imagino assim que Deus é sempre fiel. Com certeza não é Ele que está falhando para os servos deles estarem passando por aperto. Às vezes a gente, em nossas orações, que não está ouvindo o que Ele tem a dizer. Às vezes Ele está nos abençoando com um pouco a mais, mas aquele pouco a mais não é para a gente estar curtindo. De repente, esse pouco a mais, se a gente perguntasse para Ele para que Ele queria que a gente usasse, com certeza seria para usar na obra dele. Então, irmão, sentir no coração, ajude. Pode, não sei quanto tempo a gente vai, porque a coisa é urgente, não dá para prolongar muito, porque nos 3 domingos a gente vai estar recebendo isso. Os 2 próximos domingos, né? Então, nos 2 próximos domingos, eu desafio a cada um. Eu sei que está difícil para todo mundo, mas cada um der um pouquinho, a gente vai poder ser bênção na vida dele, como a gente foi também no ministério dos Amém. Eu já agradeço desde já. Obrigada. Vai ser qual? Só isso.
está acontecendo lá, né? Então, que se quem sentir no coração ajudar, então pega o envelope, tem um espaço no envelope, coloca lá, pastor Aguinaldo, Venezuela, e aí a gente vai disponibilizar esse valor para encaminhar para o pastor Aguinaldo. Pastor, pode falar um pouquinho sobre a necessidade do acampamento? Quantos meninos faltam nos recursos, no Cuiabá? A Caterine quer saber qual é a real necessidade dos meninos no acampamento. Quanto está faltando? Acho que é quase tudo, acho que mais é para passagem mesmo, né? É, Para passagem. eles conseguem pagar a estadia lá, que é R$ 80, mas eles estão com dificuldade na passagem. Porque tem mãe que são 2 filhos e a passagem não vai pagar. E aí, Passagem é a R$100. gente conseguindo o dinheiro das passagens já ajudaria bastante com os meninos. São quantos meninos? Bom termo dele. 1, 2, 3, 4. 4, 5 meninos. Ok, pastor, então eu vou passar aí. O pastor também tem um aviso. Ok, gente, eu vou ser bem rápido, tá? Queridos, nós lançamos o projeto da Escola Dominical, nós reunimos com a equipe de coordenação pedagógica da nossa igreja, professores, e criamos esse modelo que vamos aí mostrar para os amados. A nossa classe dos adultos é Vencedores por Cristo, vamos estudar cronologia bíblica. Começa no dia 10 de março. Então, venham todos para participar deste curso até março do ano que vem, em 4 etapas. Tá? Vocês que estudaram aquele dia, o casal aqui, o pastor Mauro, nós somos parecidos, tá? Aqui nós temos a classe de embaixadores, também vão estudar cronologia. A gente colocou série adolescente, mas conversando com o irmão Alex, ele achou melhor também fazer cronologia bíblica, certo? E aqui os Cordeiros de Cristo vão continuar com o material da Cristã Evangélica e também a Joia de Cristo, com a Sueli, e o Soldado de Cristo com a Lúcia. O nosso tema da Escola Dominical é Construir Conhecimento, tá? Esse vai ser o nosso tema da EBD. Ele vai ter algum lugar durante o ano. E o nosso versículo chave, ou seja, a nossa divisa é Provérbios 9 e 9. A gente vai fazer algum banner, alguma coisa aí também. E o que mais? Opa. Aqui também foi montada uma missão da Escola Dominical, ensinar e proclamar as verdades da genuína Palavra de Deus. Isso aqui é da EBD, tá? Nossa visão é ser um referencial para a igreja e a nossa comunidade, a nossa sociedade, como agência da Palavra de Deus. E os nossos valores é compromisso, falando, batendo nessa tecla aqui, ética, transparência, verdade e humildade. Nós temos aqui um alvo da proposta da EBD, alcançar 50 pessoas em nível, na média da EBD. Nós já estamos mais ou menos próximos, né? Lista de chamada, nós temos uma lista de chamada de todos aqueles que frequentam aqui, visitantes. Vai ter um controle de presença, visitante, aniversariante, e versículo decorado, até vai ter aquela questão da irmã Silma aqui dos versículos, certo? Olha, nós vamos ter o tema, vamos ter a divisa que foi mostrada, e nós vamos ter também um hino oficial. Vai ser um EBD diferente, a gente vai chegar aqui, vocês vão sentar e ir lá para a sua classe, vão chegar todo mundo, a gente vai citar na divisa o tema do nosso hino oficial, certo? E também as nossas colegas de trabalho, elas vão ter um cafezinho para você ali, um chá, né? Um leite, e depois você acorda às 9h25, com o sapato correndo e vem, toma um cafezinho, uma bolacha, assiste a escola dominical, tá? Então nós queremos lhe dar um ambiente propício e agradável para você desfrutar do aprendizado da Palavra de Deus. Amém? Então, um grande desafio. Eu mandei mensagem para algumas pessoas. O que você acha da EBD? O que a gente pode fazer? Eu disse, olha, uma matéria um pouco mais simples, para entender começo, meio e fim. E exatamente cronologia, começa, meio e fim. Em 4 etapas. E você vai comprar o livro por R$ 6,60. Para estudar, levar para casa, aproveitar. Tá bom? Ok? Vamos encerrar a oração. Só para contar, eu estava fazendo mais uma
obrigado por tudo aquilo que foi tratado, o desafio missionário, desafio quanto à ajuda aos nossos adolescentes, e que essa igreja ela continue uma bênção. Também todo o desafio da nossa EBD, que possamos construir uma igreja edificada na rocha que é Jesus, uma igreja acolhedora, uma igreja amorosa, que transborda de amor uns para com os outros, como também para com os nossos vizinhos e a nossa comunidade que vivemos. Eu te agradeço por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja conosco agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.